Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um sábado aqui de live com muito conteúdo, recebendo mais uma convidada maravilhosa. Hoje o assunto é incrível, vocês vão amar o assunto de hoje, vocês vão amar a minha convidada. Bom dia, Jairo, bom dia, Estevão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ótimo sábado. Hoje o assunto é incrível. Afinal de contas, quem não tem dúvida sobre embargo de declaração e recurso inominado no juizado especial civil? É um assunto simples, porém complexo. E não tinha ninguém melhor para o convidado que ela. Já entrou, vamos aqui fazer o convite para a nossa convidada de começar essa live maravilhosa. Como que vocês estão nesse sábado pré-feriado? Me contem. Ah, que maravilhosa ela, gente. Su! Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Que alegria ter você aqui. Estou muito feliz, muito feliz. Tô com saudade dos nossos cafés. Eu ia falar isso agora, Daine. Com certeza, com certeza. Hashtag vem vacina, né? Mesmo assim. Pessoal, vamos começar mais uma live. Estou muito feliz. Hoje eu estou recebendo a Daine Ornelas. Vou apresentar para quem ainda não tem o prazer de conhecê-la. Ela é professora, mestre em processo civil, membro do IBDP, professora de novo, que eu falei, né? E assessora no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Tive o grande prazer de conhecer Daine, um trabalho voluntário na OAB, na Comissão de Consumidor. Trabalhamos juntas durante alguns anos, né, Daine? Foi. E com certeza foi um encontro incrível. Muito feliz de te conhecer, muito feliz da gente ter continuado essa amizade, muito feliz de ver a profissional que você é. Daine, gente, além de inteligente, maravilhosa, fez um mestrado com uma bebê. Olha, meus amigos, pra gente que acha que as coisas não são fáceis, essa mulher, ela é maravilhosa. Então, eu quero que você se apresente, Daine, para as pessoas, conte um pouco da sua história, de onde vem o seu amor, a paixão pelo processo civil, que eu acredito que a aula, né, traz muito disso também. Sem dúvida. E o que você acha de estar aqui hoje conversando com a gente para que a gente possa iniciar nosso conteúdo? Fique bem à vontade. Nossa, Su, então, é uma alegria estar aqui com você. Você é uma das advogadas que eu mais admiro, Ai, meu Deus, meu coração. é verdade. Desde a nossa época de Comissão de Direito do Consumidor lá da OAB, você já era diferenciada, já tinha garra, já tinha brilho no olhar, coisa que advogado tem que ter, né? Tem que ter o Verdade. ponto de partida da advocacia é esse brilho no olhar, essa paixão pelo direito e pela defesa do cliente, né? Mas você perguntou minha história, de onde que vem esse amor pelo processo civil? Eu até pensei sobre isso ontem, olha que coincidência. É, eu sempre gostei muito de direito material, sempre me dediquei ao estudo do direito material da faculdade. Até que eu fui estagiar no Ministério Público, tive a oportunidade de trabalhar com um promotor que foi uma virada de chave assim na minha cabeça. Ele me disse certa vez, depois de uma audiência dessas que a gente faz no próprio Ministério Público, que nem sempre vence o processo quem tem o melhor direito, mas quem tem a melhor estratégia. E aí eu pensei, bom, então não adianta eu saber muito do direito material e não saber manejar as ferramentas adequadas do direito processual. E aí, junto com uma série de estágios felizes, principalmente no excelente escritório de advocacia aqui em Vitória, eu acabei sendo atraída para o processo civil, onde eu intensifiquei meus estudos, onde eu fiquei. E daí, então, essa paixão, essa dedicação ao estudo do processo. Fico muito feliz de você falar isso, porque assim, eu tenho tido encontros muito felizes aqui aos sábados, sabe? E no sábado retrasado eu conversei com o advogado superior e que é ministro, né, assessor de ministro da STJ há 11 anos. Ele tem um curso sobre RESP e ele falou exatamente isso, Suelen. O direito é uma conexão. Então, você pode não gostar de processo, você pode não gostar da ferramenta, você pode não gostar de ser um estrategista processual, mas você não tem como ignorá-lo.
Então, vamos falar isso de uma maneira mais leve, tomando um café, que aí fica mais fácil para todo mundo, né? E eu fico muito feliz que eu tenho convidado pessoas que pensam assim também, né? De que, olha, é uma vertente que você precisa saber. Então, vamos transformar esse saber, esse ensinar e esse aprender de uma maneira mais leve? E eu acho que você passa muito isso também. Eu vejo muito quando você fala dos seus ex-alunos, da saudade que você sente. E eu acho que quando o aluno sente falta da gente, é muito bom. E eu também recebo essas mensagens, eu fico muito feliz. Tipo assim, poxa, eu consegui criar uma conexão além do direito, né? Você pensa um pouco assim? Feliz demais, assim. Eu tenho alunos que se tornaram amigos e que frequentam minha casa, sabe? Olha que lindo. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico a gente ser capaz de impactar ou de influenciar uma nova geração de profissionais. Ainda Perfeito. que sempre eles sejam mais novos que a gente, que muitas vezes eles são até mais velhos, pessoas que optam por fazer o curso como um segundo curso, ou porque não tiveram oportunidade de estudar antes, mas estão estudando no momento mais adiantado da vida, depois de terem já ido para o mercado profissional, enfim. Mas eu acho fantástico. Para mim, o principal do magistério sempre foi essa possibilidade de ampliar a visão de mundo dos alunos. Então, eu sempre As conexões, né? tive esse carinho, esse cuidado de estar disponível. Porque às vezes eu senti um pouco de falta disso, sabe? Durante a minha trajetória, de ter um professor que tivesse disponível para mostrar o caminho. E aí, às vezes, eu escuto dos meus alunos que eu aparento ser, num primeiro momento, fechada, séria, assim, muito sisuda, mas que a partir do momento que alguém tenta se aproximar, as portas se abrem de uma forma e eles se sentem tão acolhidos, eu acho isso muito, muito legal. É bem recompensador. Verdade. Ó, mandar um beijo aqui, um grande beijo para Luísa Caser, Vivian Barra tá falando aqui. Ah, muito legal ter professoras humanas, né? Leone, sejam todos muito bem-vindos. Isso é verdade mesmo, Daine, o que você falou, né? Quando eu dei aula, eu dava aula de obrigações e responsabilidade civil, consumo e tudo mais, né? E eu criei um projeto que é Ensinando para a Vida. Então, tudo que acontecia assim, durante a semana, eu falei assim, vocês não vão sair daqui sem entender por que que isso aconteceu. E criei a obrigação de fazer a diferença, né? Quando a gente estudou responsabilidade civil por abandono afetivo, eu levei as crianças, os alunos numa casa de acolhimento, para que pudesse se aproximar dessas crianças, dessas pessoas e falar, e aí, como é que julga isso? Né? Existem pessoas, têm sentimentos e tudo mais, e foi uma experiência incrível mesmo. Eu acho que o humano, o lado humano, sempre vence. Por isso que eu não tenho medo de inovação, de tecnologia. Tainá falou muito bem disso. O humano sempre vence. Eu Vamos concordo. para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre embargos de declaração e recurso inominado no Juizado Especial Cível. Convidei Daine por um motivo muito simples. Primeiro, que ela é muito inteligente, tem muita propriedade, muita experiência para falar sobre o tema. E também, por quê? Porque uma processualista, de fato, mestre em processo civil, vai conversar com a gente sobre juizado especial cível. As pessoas costumam diminuir muito o juizado, sabe, Daine? Juizado, é bagunça, é informalidade, é oralidade. Eu já trouxe inúmeras pessoas aqui falando que não é assim, não. Né? E não é lugar de causa pequena também, não. Afinal de contas, nós temos processos no juizado de 50, 60, 70 mil. Né? A gente sabe que o valor de alçada é um valor inicial. Pois bem, vamos começar pelos embargos de declaração, pode ser? Pode, claro. Vamos lá, primeira pergunta que a gente sempre recebe aqui, embargos de declaração. É recurso, não é? É a mesma coisa no processo civil, na Lei 9.099. Eu posso igualar tudo mesmo? Tem alguma diferença quando eu penso no microsistema do juizado especial? Como que é isso para você? Olha, eu acho que essa discussão sobre ser recurso ou não já devia ter sido superada há muito tempo. Perfeito! Não tem mais o que dizer a respeito disso, sabe? Embaixo de declaração é um ponto final, assim. Vamos criar um tertiogênios? Ah, gente, desnecessário. Eu detesto essas discussões de sexo de anjo, assim. Vamos ser Perfeito. práticos. A gente quer olhar para a decisão que foi proferida e quer tem alguma coisa ali que não está conforme.
apesar de ser um recurso de fundamentação vinculada, a gente vai falar disso. Há uma diferença entre os embargos de declaração e os outros recursos em regra, exatamente pelo fato de ser um recurso de fundamentação vinculada e a diferença de prazo, né? Mas a dispensa de preparo, enfim. Mas é um recurso, gente. E, né, tem algumas coisas no processo que a gente... Batido o martelo, né? E vamos lá. Existe alguma diferença entre os embargos de declaração no juizado e os embargos de declaração no processo civil, no procedimento ordinário, enfim? Olha, eu poderia dizer hoje uma diferença. No juizado, a gente tem a previsão ainda expressa dos embargos de declaração orais. Essa previsão está superada no procedimento ordinário, no processo de execução, enfim, na fase executiva do processo. Então, basicamente, o CPC 15, ele igualou as possibilidades de interposição, né? E a única diferença que restou, a meu ver, você pode me dizer se você pensar em outra, mas a meu ver é que ainda nos juizados existe a possibilidade, expressamente prevista em lei, da oposição oral dos embargos. Agora, honestamente, a gente acabou de falar de estratégia processual. Eu nunca acho uma estratégia processual, não vou dizer assim, digna, mas a melhor estratégia, a oposição de embargos orais. Se você tem 5 dias para refletir sobre a decisão que você vai recorrer e impugná-la adequadamente, por que você se apressaria interpondo oralmente em audiência, embora seja possível? Sabe que eu penso igual a você também. Eu acho que a única diferença é a oralidade e, às vezes, a falta de paciência, né? Porque no juizado, como ele é regido pela simplicidade, oralidade, informalidade, as pessoas acham que tudo tem que ser resolvido ali na hora, que vai precluir, assim. Calma, calma, gente, respira, calma. E eu acredito que essa questão da possibilidade de oposição oral, ela vem e ela existe ainda, ou ela decorre do jus postulandi. Sim. Né? Se eu tenho a possibilidade de ter uma parte ali que não está assistida por advogado ou advogado, é imprescindível que ela se manifeste. E às vezes para ela é aquele melhor momento, porque 5 dias ela vai ter que voltar ali. Então eu acho que é realmente o que diferencia e eu acredito que é uma estratégia para quem utiliza do jus postulandi. Quem é advogado, eu acho que tem que trazer um termo lá do consumo, que eu gosto muito, é um prazo reflexivo. Reflete os 5 dias, né? Tá ali para você refletir. Gente, mas eu fico pensando que uma pessoa desassistida de advogado no juizado, que eu nunca nem recomendo, inclusive... Eu tenho, assim, muitas críticas ao jus postulandi, de verdade. Eu acho que ela não está nem apta, tecnicamente, a opor embargos. Ela não sabe quais são... qual é o cabimento, né? Quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Então, vai ser um questionamento oral formulado ao juiz que pode ser recebido como embargo de declaração, mas a rigor ela não tem conhecimento técnico necessário. Até porque no juizado, por exemplo, foi prolatada uma sentença em audiência. Imagina para um leigo embargar oralmente depois da sentença, assim. A gente que é advogado está ali acompanhando, às vezes você demora um tempo assim, não, deixa eu ler depois dessa sentença, deixa eu só analisar aqui, ver se tem algum erro grosseiro, que é o que a gente corrige na hora, mas depois você precisa ver com calma, né? Imagina para um leigo, eu também acho que não é a melhor estratégia. A Vivian está escrevendo o seguinte, ó, o Beclaut, Beclaut mesmo que se pronuncia? Está falando. Maravilhoso. Massa. Ele está falando, o juizado é um espaço fantástico para estudos. Teve uma live que eu fiz com o ADV Líder, Fernando Ricciardi, que ele estuda estratégia de marketing para advocacia mesmo, prospecção de cliente, e que ele fala que o juizado é um oceano azul. Ele usa exatamente esse termo. A Vivian está falando aqui, ó, em uma audiência a parte contrária apresentou o ED oral. O juiz nem prestou atenção e mandou fazer um documento protocolar. Ou seja, a oralidade, ela é sim um princípio do juizado, mas eu acho que ela tem que ser usada com muita cautela. E isso também está na estratégia de análise do outro, né? Se você é advogado, advogada, falou que tem interesse em fazer embargos orais, o juiz mandou você fazer protocolar, meu amigo, não insiste. Porque para aquele juiz não vai funcionar a oralidade naquele momento. Então a gente tem que entender um pouco disso. Aí você força a barra para fazer,
vai reduzir a termo de qualquer jeito, vai passar alguma coisa. Então, acho que o que você falou é perfeito. E o Becloud falou que, mais uma vez, o simples não implica facilidade e nem bagunça. Na live que eu fiz com o Mazei, a gente falou muito sobre isso, né, gente? Simplicidade, formalidade não é bagunça, não. Calma aí, né? E na live com o juiz federal Marcelo Rosado, ele falou que quase 75% das demandas do juizado, se eu não me engano, era 75% das demandas da Justiça Federal eram de juizado. Então, Sim. assim, olha a importância disso. O judiciário está olhando para o juizado com importância, e por que que a gente não faz isso, né? Te interrompi, pode falar. Competência absoluta lá, né? Então não tem para onde correr. Lá não tem para onde correr. A gente é Verdade. servidor da Justiça Federal e trabalhou muitos anos com as turmas, né? Isso, Beck? Só confirma pra gente se foi isso. Com as turmas recursais lá no Alagoas. Perfeito. Ah, o nosso presidente aqui. Seja muito bem-vindo, presidente. Perfeito. E agora eu queria fazer uma pergunta. Antes da gente responder, eu queria que as pessoas respondessem, já que as pessoas estão comentando. O que que você acha, Daine? E vai Gente, diminuir Daine, a Latina também. Daine já falou pra gente sobre o juizado, diferença da justiça comum para o juizado especial, já falou sobre oralidade. E a gente queria ainda aqui lançar uma pergunta para vocês. O juizado no especial civil. Oi, peraí, que você tá mutada. O Beck ainda está nas turmas recursais como servidor. Aí, perfeito. O juizado especial civil. Opa! Os embargos de declaração no juizado especial civil. Suspende ou interrompe o prazo recursal? Valendo. Queria muito que vocês escrevessem aqui, porque eu acho que essa. Eu não faço prova de concurso, mas se eu fosse professora ia ser uma pegadinha na minha prova. Porque o professor que se preze, ele tem que fazer uma pegadinha, uma piada ridícula toda a aula, né? Não faz parte da INE. Porque os alunos têm obrigação de rir das piadas dos professores, não tem? Inclusive entrou um ex-aluno meu. É evidente que perde ponto se não rir da piada de professor. Lógico, que isso? Eu, hein? Tem que estar no plano de aula. Gente, o que vocês acham? Interrompem ou suspendem o prazo recursal? E esse assunto é muito interessante. Nosso presidente perguntando, cabe recurso inominado adesivo? Nós vamos chegar no recurso inominado. Fique aí, presidente. Essa pergunta sobre interrupção e suspensão, ela é muito interessante, porque a gente sempre tinha que pensar o contrário, né? Porque sempre foi ao contrário. Mas aí veio o novo CPC, que não é tão novo mais, e acabou regularizando e acabou unificando tudo isso. Responde pra gente, Daine, suspende ou interrompe o prazo recursal? Então vamos lá. Até o CPC 15, pela previsão expressa lá da Lei 9.099, os embargos apenas suspendiam o prazo. Então a gente tinha que manejar, que interpor o recurso nominado no prazo restante. E às vezes era pouquinho, né? Porque vinha fim de semana, então sobrava 2 dias para o recurso nominado. Mas com a unificação do regime pelo CPC 15, a partir de então, expressamente, tem um artigo lá no CPC 1065 que alterou a Lei 9.099 para estabelecer que os embargos, a partir da vigência do CPC, interrompem. Acabou a discussão, agora foi tudo unificado e os prazos são interrompidos. E aí eu Isso tenho aí. uma dica, né, para... Ah, meu Deus, suspende ou interrompe? Sempre falei para os meus alunos, porque eu dei aula para concurso, quem não era formado em Direito. Que legal. Ensinar processo civil para quem nem é formado em Direito. Já é difícil para quem estuda, né? Falar de direito, Daine, é difícil para quem não é da área. Porque quando a gente vê, a gente já está de ofício, preclusão, a gente já está usando esses termos, né? E aí eu aprendi com o Pablo Stolze, que foi meu professor, a ter neurose de clareza. Então, quando eu tenho que dar alguma aula online, eu sempre peço aos alunos para abrir a câmera, nada de bolinhas com nome, porque você precisa ver na fisionomia do aluno se ele... Porque é muito, muito importante que a nossa linguagem esteja ao alcance da compreensão, né, dos alunos. Senão a gente está ali descumprindo a nossa função. Verdade. E acho que é um grande desafio dessas aulas online, né? Mas aí, como eu ia dizendo,
é, interrompe, né? É só lembrar de romper. Então, você tem que reiniciar o prazo. Ao passo em que, quando suspende, tá aquele estado, né, de Em stand-by, né? vai que vai retomar dali. Então, eu sempre uso essa analogia com os meus alunos para que eles tenham uma técnicazinha ao alcance, né? Para saber, gente, interrompe e suspende. Ok, eu sei que são diferentes, mas qual que é qual, né? Então, interrompe Verdade. e reinicia a contagem porque rompeu. Então, tem que voltar. Perfeito. Perfeito. Você falou do 1065 do CPC, né? Ele alterou o artigo 50 da 9.099, que hoje deixa muito claro: os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. E o presidente até escreveu aqui, ó, antes do CPC, muita gente perdia prazo, perdia mesmo, viu? Porque deixava para opor os embargos de declaração no quinto dia, então só sobravam 5 dias para interpor o recurso inominado. Sobravam cinco, né? Porque às vezes, como eu te falei, tinha fim de semana, tinha Às feriado. vezes. Eu já tive E era casos, corrido. já tive casos no escritório em que eu trabalhei que tinha assim 2 dias para os embargos, para o recurso nominado, um dia para o recurso nominado, sabe? É Então é uma verdade. pronta, só esperando a intimação do ED, né? Verdade. E eu acho muito importante interromper também pela logística do prazo, para você devolver o prazo, porque se modificar, você vai ter que, quem já interpôs, por exemplo, a parte contrária, que já interpôs o recurso e os embargos alteraram a sentença, é preciso abrir um novo prazo para você retificar o recurso, porque pode ter alterado suas razões, né? Então você precisa realmente de um novo prazo para reanalisar. Imagina você ter que fazer em um dia, em 2 dias. É pouquíssimo, porque você não tem só aquele processo, né? Graças a Deus. Né? Você Verdade. tem outras coisas também. Perfeita a sua colocação, Dai. Danilo entrou. Seja bem-vindo, Danilo. Vamos para o nosso próximo tópico, que é o tópico de cabimento dos embargos de declaração. Você Vamos já lá. falou para a gente que realmente o CPC trouxe a logística lá do CPC da Justiça Comum, da aplicação, a maioria dos processos para o microsistema de juizado especial. E eu realmente posso fazer análise onde cabe embargos de declaração. Lá na Justiça Comum também cabe embargos de declaração aqui no juizado? É essa a logística que eu posso fazer? Sim, exato. Aí o CPC alterou pelo artigo 1067, altera o 48 da 9.099, de modo que faz uma remissão expressa, né? Os embargos de declaração serão opostos nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. E aí, quais são as hipóteses previstas no Código de Processo Civil? A gente está mais que tarimbado disso, né? A boa e velha omissão, que é absoluta nos embargos de declaração, sei lá, se eu pudesse chutar, chutômetro mesmo, 80% dos embargos de declaração são opostos com alegação de omissão. Contradição, a obscuridade, que é o cabimento mais esquisito dos embargos, né? E o erro material. Embora a gente saiba que o erro material pode ser corrigido de ofício, é sempre bom alertar o juízo que houve um erro material, para não ter problema depois, principalmente em sede de execução. Mas tem uma hipótese que, embora não esteja expressamente prevista, ficou consolidada no STJ, né? Que é a correção de premissa fática equivocada, que eu acho bem legal, assim. Por quê? Porque às vezes, e essa experiência do lado de cá me mostra isso com bastante clareza. Às vezes, o julgador está tão acostumado, né, o gabinete, toda a equipe de trabalho do lado de cá, está tão acostumado a olhar um processo, a colher dali rápidas, pensar fatos, né, e chegar a uma conclusão para o caso. Às vezes, quem vai minutar a sentença, um servidor de apoio para o juiz, não trabalhou no processo anteriormente, está pegando aquele processo pela primeira vez para minutar uma sentença. Vamos dar um exemplo assim. E aí ele joga esse processo numa vala comum, que esse processo não está. Então, erige a sentença toda a partir de uma premissa fática que não cabe naquele caso. E aí eu acho que por isso que foi se aceitando a oposição dos embargos para corrigir um erro de premissa fática. E salvo engano, assim, da minha curta experiência de 10 anos como advogada e
assessora, né, na prática jurídica, no dia a dia jurídico, eu acho que é o principal, a principal hipótese de provimento dos embargos é uma correção de premissa fática equivocada, óbvio, quando existente, né? Perfeito. Quando você ia concluir? Pode concluir. Não, não, pode falar. Eu ia dizer já das outras hipóteses de cabimento, mas você pode falar sobre essa. Na live que a gente teve com o advogado superior, o Giovanni, a gente falou muito sobre isso, né? Da questão da estratégia de usar o processo civil como uma ferramenta, como uma estratégia, né? E ele falou o seguinte, Suelen, a gente tem que ter muito cuidado, e é uma coisa que eu acredito bastante também, de usar a estratégia em cada momento. Às vezes, a pessoa quer usar o embargo de declaração para rediscutir tudo, não é o momento. E às vezes é difícil para a gente, como advogado, aceitar isso, porque a gente sempre quer falar da dor do autor ou do requerido, a gente sempre quer trazer isso à tona. Porque Calma aí, sim. que não está saindo seu áudio. Tá saindo. Agora tá. Quando não opor embargos, tá aqui, de todo tamanho, para a gente não esquecer de falar disso. Vamos chegar lá. Pode falar então, que a gente já aproveita o gancho. Lá, né? Então, gente, olha, quando não opor embargos, assim, nós sabemos as hipóteses de cabimento, acabamos de falar delas. Você não opõe embargos, por favor, se você discorda da decisão do juiz. Perfeito. Tipo assim, ele julgou mal. Olha, se ele julgou mal, isso é cabimento de recurso nominado. Né? Corrigir erro injudicando é hipótese de recurso nominado. Isso está fora dos embargos. E aí a principal problema que leva, por exemplo, à imposição de multa é o manejo dos embargos fora das hipóteses. A gente já corre o risco de ser multado, porque a gente manejou, opôs os embargos de declaração dentro do rol, né? Contradição, obscuridade, omissão e erro material, correção de erro material. Agora, imagina se a gente opõe embargos para dizer que o juiz errou. Né? Gente, o próprio julgador, ele pode até perceber que ele cometeu algum equívoco na elaboração daquela decisão. Isso é Mas ele natural. não vai corrigir via embargos, né? Que a minha experiência do lado de cá mostra que não há essa implicância com relação aos embargos. Os embargos são muito bem-vindos quando eles te mostram que houve um equívoco na elaboração da decisão. E ele é o meio pelo qual vai ser sanado isso, né? Oportunidade que o juiz, em primeiro grau, tem para corrigir a sua decisão. Porque acontece, né? Acontece. Às vezes você está minutando e sei lá, da mesma forma, vamos ser honestos, né? Da mesma forma que os advogados têm petições a partir das quais eles elaboram outras, também para o auxílio do gabinete existem minutas a partir das quais são elaboradas outras minutas do caso concreto. E aí pode ter havido um equívoco, né, da equipe de apoio na elaboração de uma minuta, e isso vai ser corrigido naturalmente por embargos. Então não existe essa implicância toda que as pessoas pensam em relação aos embargos. Sem que o nome vá para uma lista, né, Daine? Vai para uma lista negra? Não, tu falou sem que o nome vá para uma lista negra, né? Uma lista negra, não tem isso. Mas aí é óbvio, é evidente que fica muito claro quando a pessoa só quer, assim, quantas e quantas vezes, como advogada, eu ouvi de colegas ou ouvi no escritório, não, opõe os embargos aí para a gente ganhar tempo. Gente, igual a questão da preliminar. Tem gente que fala assim, contestação é obrigado ter preliminar. Mas se tem preliminar? Gente, se não tem, não tem. Assim, não é a sua melhor estratégia. Você não vai ganhar com ela. Ganhar assim, né? Você não vai ser julgado procedente ou improcedente. Veio para a parte, bom, pelo menos assim, eu estou falando como processualista, tá, gente? Para mim, eu acho super feio para a parte, qualquer que seja, que alega, por exemplo, uma inépcia inicial quando não tem. Tipo assim, claramente você não sabe nada de processo civil, sabe? Então, alegar por alegar é uma coisa, acho que, vamos deixar isso no século passado. Sim, sim. Que é diferente de quando você acredita, né? De quando você vê que aquilo ali existe e você vai usar o seu processo de convencimento para convencer o juiz, obviamente. Olha aí o Beck, agora, a doutoria não tem tempo para lista, não tem mesmo. Que bom, fico feliz. Eu vi aqui que entrou o nosso professor também, BD. Seja muito bem-vindo, professor BD. Querido.
E aí eu queria que a gente conversasse agora também, Daine, de uma coisa que a gente falou aqui, muito bacana, dos embargos de declaração, que é em relação às multas, né? Aham. Você chegou a mencionar, a Vivian escreveu aqui, nunca vi multa, eu já vi, Oxi! já levei uma multa, já levei a multa, e não foi protelatório, não foi Aham. protelatório. Conseguimos reverter no colegiado, porque realmente havia. E um dos. Ah, antes disso também, eu queria que você falasse rapidamente sobre contrariedade. Porque existe uma discussão, e aí você me fala se realmente existe essa discussão, se ela só existe dentro da minha cabeça, né? Porque eu, quando eu falo sozinha, eu estou fazendo reunião, sabe? Com todas as Suelen que estão aqui. Eu fico pensando, gente, contradição tem que estar na decisão. Porque Exato. se é da decisão com o processo, isso é objeto de recurso Exato. inominado, não de Exato. embargo de declaração. É, por exemplo, quando o juiz fala: olha, o autor tem total razão quando ele fala isso e no final é improcedente. Isso é totalmente contraditório, né? A sua linha de argumentação não seguiu uma linha lógica. É exatamente isso mesmo, né? Isso. Inclusive, os embargos, eles nem são providos, alguns até, bom, inadmitir é mais difícil, mas vai mais para o provimento mesmo, né? É, a contradição é interna, gente, de uma vez por todas. Não adianta você dizer que a sentença foi contraditória com as provas produzidas nos autos. É Isso interno. cabimento de hipótese de cabimento de embargos. Embargos isso que aqui a Suelen estava descrevendo. O juiz vai estabelecendo premissas ao longo da decisão para que no final ele construa a sua conclusão. Então, quando as premissas do juiz não estão alinhadas com a conclusão, a gente diz que essa decisão tem uma contradição interna. Perfeito. Diz aí que houve um ilícito, reconhece a existência do ilícito e no final julga improcedente. Mas espera aí, tem ilícito e o pedido está improcedente? Como assim? Então isso é uma contradição interna, né? Tá É o certo que a que gente, no criminal, usa muito o princípio da congruência, né? Fala muito isso, né? Do princípio de congruência entre denúncia e sentença. E aí eu acho que seria mais ou menos isso, né? De manter a congruência, mas na mesma decisão, né? fato. Agora, o Beck colocou uma pergunta aqui, uma afirmação, na verdade. Eu não entendi o contexto dela, amigo. Você esclarece pra gente? Eu acho que ele falou assim, ó, tem sim multa, né? Mas o judiciário é cuidadoso com Por as multas, né? falar O, dela. o presidente está perguntando aqui, ó, precisa intimar o embargado para dar efeito modificativo? Sim, isso sem dúvida. É até para uma questão de estabelecimento do contraditório, né? Isso aí. Então, sempre tem que se intimar o embargado antes de dar provimento aos embargos que vão representar um efeito modificativo na decisão, E eu né? tenho visto também, Daine, não sei se você tem visto isso, já que você está no tribunal, acho que o Beck até pode falar um pouco sobre isso com a gente, já que ele está nas turmas, né? Eu tenho visto muito a aplicação subsidiária do CPC em relação às teses, né? Quando fala que o juiz, ao sentenciar, tem que analisar todas as teses e alegações, ainda que não sejam objeto de pedido expresso. Então, eu vejo que depois do CPC, qualquer manifestação das partes no juizado está sendo garantido o direito de contraditório. Às vezes é só juntada, às vezes é só um pedido simples, eu vejo que está intimando as partes sempre para que se manifeste sobre essa nova manifestação. Eu tive, inclusive, um pedido de abertura de novo prazo para contestação, porque fez um pedido que não estava na inicial e o juiz a acolheu como aditamento. Eu achei muito legal no juizado. E isso é você realmente utilizar a ferramenta do processo. Por quê? Se ele julgasse depois procedente em meu desfavor, em decorrência daquele pedido, não pode. Aquele pedido não tá. Como que pedido surge um pedido novo no meio do processo e não foi aditado aquilo, né? Ou Processo objeto de emenda. de né? Oi? É o processo cooperativo. Aí eu lembro Exatamente. do Marcelo Pacheco falando que cooperação são os ursinhos carinhosos, que virou motivo de burburinho, né, no meio processual, quando saiu esse artigo dele.
mas a gente caminha para isso, assim, para conduta de boa-fé, para cooperação processual, nesse sentido. É claro que não é dar as mãos e arco-íris, né? Mas nesse sentido, sim, de sempre intimar, sempre abrir para o contraditório. E é o devido processo legal, gente. Devido É processo legal. verdade. É Eu concordo verdade. que o contraditório nunca é demais, nunca. Nunca. Não prejudica quando a gente fala de contraditório. Só que tem que ser sempre paridade de armas, né? Você também não vai ficar dando oportunidade demais para um que não para outro. Então, é esse equilíbrio aí que o juiz tem que ter na condução do processo. Verdade. Olha, eu tô vendo que as pessoas estão falando assim, coitada, a Suelen levou a multa e tal. Gente, faz parte, mas eu vou contar uma história de sucesso aqui rapidinho também, que não é só de fracasso que vive a advocacia, né, gente? Eu tive um embargo de declaração no TRF que suspendeu o efeito da sentença e era uma questão de medicamento de alto custo, um negócio super complexo. E aí eu fui no Rio de Janeiro despachar com o desembargador e consegui que ele mesmo suspendesse a decisão de embargo de declaração por força de um julgamento de repetitivo no STJ. Sim, E eu fui aquele lá que despachar no estabeleceu parágrafo, antes. isso aí. Aí eu fui lá despachar com ele, eu falei, gente, é muita ousadia, né? Eu vim aqui, pegar um avião, vim aqui no Rio de Janeiro, falar pra ele que ele tem que suspender a decisão dele. Falei, mas bora, advocacia é isso. A Cheguei advocacia lá, conversei, levei os meus memoriais, falei, excelência, eu vim de Vitória, isso aqui é muito sério, entendo, respeito, mas eu acredito que nesse momento é o momento de esperar. Ele não falou nada, eu vim embora e quando eu cheguei em Vitória tinha uma decisão dele suspendendo a própria decisão. Acho que a advocacia é isso, né? Fiquei muito feliz. Então, tenho também, gente, história de sucesso dos embargos de declaração. Daine, muita gente perguntando aqui sobre o recurso inominado. Vamos entrar nele um pouquinho? dele. Vamos lá. Tem muita gente que fala assim, Suelen, é recurso inominado porque não tem nome? Aham, é isso mesmo. Não é apelação, é recurso inominado mesmo. Porque o 41 estabelece que da sentença cabe recurso. E aí, como ficou essa previsão singela da sentença cabe recurso, é um recurso nominado, né? É o É recurso, melhor do que recurso sem nome, né? E nominado é mais bonitinho, eu acho também. né? Inominado. Fica chique. Ficou bom. Gostei. Eu acho diferente, acho cult, acho direto, eu gosto. Eu gosto. Daine, vamos lá então. Tem uma pergunta aqui falando, né? Fala sobre o RI. Deixa eu achar aqui. Opa, calma aí. Fala sobre o RI. Dá para usar em fase de decisão interlocutória? Gente, no juizado especial, em regra, não cabe agravo. Vai caber agravo lá na fazenda. No juizado especial civil, você não tem a possibilidade de agravo, mas você tem a possibilidade de mandado de segurança através para o colegiado recursal, a depender do tipo de decisão. Então, eu acho que na prática mesmo as pessoas manejam o mandado de segurança como possibilidade de recurso. Essa é a verdade, mas tem que ter muito cuidado, porque o rol dele é bem pequenininho e você tem que ter muito cuidado para não fazer o que a gente está falando aqui, não levar para o mandado de segurança fatos. Não está ali para isso. Os embargos de declaração também não. Mas o recurso nominado da INE está ali para falar dos fatos? Conta para gente. Sim, vamos lá. O recurso nominado, então, na verdade, ele é mutatis mutandis a apelação do juizado. É isso. E ele tem a mesma hipótese de cabimento da apelação. Então, ele vai ser um recurso próprio para atacar a sentença e ele agora ainda mais tem a mesma natureza da apelação, porque agora, bom, em que pese toda a discussão do rol do 1015 lá do agravo de instrumento e da taxatividade mitigada do STJ, nos juizados já havia essa unirrecorribilidade das decisões. Ou seja, como você acabou de dizer, não cabia agravo de instrumento, as decisões interlocutórias tinham que ser objeto de recurso nominado, e eu acho que a advocacia patina um pouco nisso até hoje, talvez, né? Tipo assim, não cabe agravo. E agora, gente? Não cabe agravo, cabe recurso nominado. Então, o Exatamente. que a CPC 15 fez foi incorporar esse modelo
que já era bem sucedido nos juizados, de não cabimento de agravo de determinadas decisões. E aí o CPC, a exemplo do sistema dos juizados e a exemplo da Justiça do Trabalho, ele coloca a apelação como recurso cabível da sentença e das decisões interlocutórias que não são objeto de agravo de instrumento. Perfeito. Ideia do código. Quando, Perfeito. né, de surgir essa discussão da taxatividade mitigada, tudo que não estava no rol do 1015, gente, ia para apelação e ponto final. Do mesmo jeito que acontece nos juizados há quantos anos, né? Perfeito o que você está falando, porque eu vejo, Daine, que as pessoas se perdem, né? Muitas vezes eu recebo mensagem assim, Suelen, aconteceu isso, mas ainda não tenho sentença, o que eu vou fazer? Nada. Agora nada. É uma situação que cabe mandados de segurança, porque o rol é pequeniníssimo. Não cabe, você vai levar para o seu recurso nominado. Porque, inclusive, o recurso nominado, ele pode ser capaz de anular uma sentença. Eu já consegui a nulidade da sentença por ausência de intimação sobre prova. Eu pedi a produção de uma prova, foi impossível produzi-la, e o juiz não autorizou eu produzir outra no lugar dela, sendo que era o único meio de eu provar o que eu gostaria de provar. Então, foi para a sentença, julgou improcedente, eu entrei com recurso nominado, pedindo a nulidade pelo cerceamento de defesa em relação à substituição da prova que não pôde ser produzida. E anulou. E aí, isso que eu acho fantástico no juizado, gente. As pessoas acham que é bagunça, mas não é. Quando você vai lá fazer sustentação oral de um recurso nominado, por exemplo, que você está pedindo nulidade, tem a possibilidade de você falar assim, excelências, pelo princípio da celeridade, se o recurso for julgado procedente, eu abro mão da sustentação. E aí o próprio relator fala, doutor, aqui a questão de direito, de nulidade, não precisa nem sustentar, não, o recurso está provido. Gente, 2 minutos. Olha isso. Isso é maravilhoso, não é? Mas isso tem acontecido no julgamento no tribunal também. Online, perfeito. Aconteceu isso comigo essa semana também. Já dão a entender como é que vai ser, dispensa o relatório, normal, mas já aconteceu comigo. Fui toda preparada para sustentar uma questão de anulação de sentença, e aí, assim, doutora, o recurso vai ser provido e a senhora quer manter a sustentação? Desnecessário. E aí você fala, você fica assim, né? E agora? Mas tem acontecido também na Justiça Comum. É verdade. Então, vamos lá voltar. Eu tô adorando, gente, que o Beclaut está trazendo várias informações da Justiça Federal. Ó. Fica fora do recurso nominado da Justiça Federal, sentenças homologatórias, sentenças processuais. Perfeito, 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 perfeito. E recurso nominado, Daine, tem um grande problema, uma grande dúvida das pessoas. Assim, tudo bem, eu sei que até a sentença não tem condenação de custas e honorários. Eu tenho jus postulandi, eu não tenho necessidade ou obrigatoriedade de ser assistida por um advogado e advogada. Mas e quando eu chego no grau de recurso? Porque isso muda consideravelmente e nos aproxima cada vez mais de onde? Da justiça comum. Conta pra gente como que é isso no recurso nominado. Então, vamos lá. Se você pode, como parte, né, tá no juizado desassistido de advogado, até a sentença, a partir do momento que vem a sentença e ela é desfavorável, aí não dá mais. Aí, para prosseguir, para recorrer, é necessário a presença de um advogado, e esse advogado é que vai ser responsável pela elaboração do recurso nominado. O que nós temos aqui é que, de novo, a gente volta na questão da estratégia processual que a gente falou no começo da live. Qual é o proveito econômico dessa demanda? Às vezes eu estou discutindo uma conta de luz da Excelsa, estou discutindo uma conta de telefone qualquer, numa relação de consumo, né? Que é o que normalmente está lá nos juizados. E aí eu vou ter que pagar as custas que estão... Eu dei uma olhada agora na lei de custas. 406, eu acho. 180... aquela unidade... VRs. Dá uns R$ 406, eu acho, hoje. Então, assim, eu acho que essa é a função do advogado, de alertar o cliente quanto aos riscos. Porque não é só custas, né? Depois tem honorários advocatícios, né? Tem a custo unificado do processo, né? Em primeiro grau. Então, não é só o pagamento das custas para recorrer. Vem ainda os honorários. Então, a gente sempre tem que pensar em termos de estratégia. Qual é o proveito econômico desse recurso? Vale a pena prosseguir? Como é que foi a instrução desse processo?
o que eu estou defendendo em juízo está provado? Foi aqui, sim, recurso nominado, a gente pode dizer isso. O juiz valorou mal as provas do processo? Então, a gente abre ou fecha a porta para o acesso ao órgão revisor. Por exemplo, vou narrar uma situação que aconteceu comigo. Eu tive uma cliente que trouxe uma história encaixadinha de um problema de atendimento com um banco. A gente ajuizou a ação, conversei com ela várias e várias vezes sobre o caso, mas quando você chega na instrução, cara, eu tenho um problema sério em confiar em processos cuja prova exclusiva é prova testemunhal. Nossa, você não viu o meme do Bruno e Marrone de audiência? Só fazer um adendo aqui, desculpa te interromper. É bem assim, um era o advogado e o outro era a testemunha. Aí fizeram uma pergunta para ele, assim, não, não. Aí o outro, sim, veio aqui, conversou. Aí tipo, misericórdia. Eu também tenho essa questão com a testemunha, só quando realmente não tem para onde correr. Porque as pessoas ficam nervosas, né? E às vezes não conseguem falar exatamente o que é preciso ou o que aconteceu. E às vezes você até quer confirmar com a testemunha que o seu cliente te apresenta se as coisas ocorreram como ela te descreveu. E a pessoa te confirma no escritório, né? Fala, não, foi assim, assado, eu acompanhei, eu vi, eu fiz, eu aconteci. Chega na frente do juiz. Eu acho que é Não aquele sabe de nada, nem o nome. não viu nada, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. Se conheço ele, não. Não. Conheço, não. Que isso, minha gente? Olha, Beck é especialista em provas, sério, olha aí. Ah, vamos fazer uma live com ele. Sabe que é assim, não dá para confiar em prova testemunhal. Se você ser refém de prova testemunhal em processo, olha, é pedir para ter dor de cabeça o processo inteiro. É verdade. E aí foi isso, só para fechar. As provas, basicamente orais, escolhidas na audiência de instrução, foram péssimas. Péssimas. As testemunhas simplesmente não confirmaram nada do que ela havia dito. Sabe? Não tinha nem como inferir. E eu sentei com ela, falei, fulana, você viu o que aconteceu em audiência? E ela já saiu da audiência abalada, assim. Ela percebeu, e eu acho que o cliente percebe também, sabe? Ela percebeu o que aconteceu. E assim, nesse caso, eu acho que isso é muito comum. O cliente puxa a responsabilidade para si e desonera o advogado, sabe? Não tem como fazer milagre, né? Não tem como fazer milagre. Então, é estratégia processual. Tenho boas provas, sejam elas documentais ou testemunhais. Gente, às vezes a testemunha é maravilhosa. Sim. Mas aquele depoimento testemunhal, ele está apto a ser uma prova contundente para a questão de direito que é deduzida no processo? Às vezes não. Sim. Às vezes a prova testemunhal também não é relevante para o deslinde de uma Para questão confirmar documento, por exemplo? fato. Porque a pessoa confirma. Bom, você viu? Não. Fulano me contou. Oi? Sabe? Deixa eu contar uma história minha também. Eu tenho um processo meu que eu levei uma testemunha e a outra parte levou uma testemunha. A minha testemunha foi totalmente contrária a mim e a dele completamente contrária a dele. Então a testemunha dele me ajudou e a minha ajudou ele. Aí ele falou assim, doutor, parabéns, obrigado. Eu falei, imagina, eu que agradeço. Porque às vezes acontece isso, né? Testemunha, eu acho que a prova testemunhal é a prova mais imprevisível. Porque tem gente que tem receio, tem medo, e chega na hora, acha que não tem que falar, ou se perde, né, na verdade dos fatos mesmo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha quem entrou, Samerage. Agora essa live subiu muito de nível, gente. Seja muito bem-vindo, professor. E aí, Daine, como você mesmo estava falando, vou só resumir aqui para as pessoas. Custas únicas, então isso é bem diferente, né, da apelação. Então aquele valor que você recolhe de preparo no RI, no juizado especial, ele é único. Depois você não tem remanescente nem nada. E isso que Daine falou é perfeito. Você tem que pensar na estratégia do seu processo e no proveito econômico. Às vezes, uma coisa que eu faço também, não sei se é uma boa estratégia, é falar assim, olha, fica mais caro recorrer do que tentar um acordo.
Então, muitas vezes eu faço aquele depósito de 30%, pego o CPC subsidiário e proponho o parcelamento. E às vezes tem dado certo, porque às vezes a pessoa quer resolver também, né? E isso vai muito do que a gente falou lá no início. A gente tem que escutar, entender, escutar o cliente, entender a estratégia do processo, porque às vezes ele quer resolver. Para que você vai ficar recorrendo para um cliente que quer resolver, que parcelando ele pode pagar? E é isso, a gente fala de novo dos embargos de declaração, né? Para que ficar levando discussão de fatos, sendo que não cabe? Mas no RI cabe. É isso que eu posso entender? Sim. Então, o RI, como a gente vinha dizendo, ele, nesse ponto, como o Beck delimitou ali para gente, ele se aproxima da apelação e é ali que é a hora que a gente vai mostrar para a turma, porque o órgão revisor vai olhar para essa sentença e quer saber se o juiz errou. E aí, o juiz ele pode ter errado por um erro procedimental, uma má aplicação das normas de processo, ou ele pode ter errado na própria aplicação do direito ou no exame dos fatos, né? E aí a gente tem a possibilidade de anulação da sentença e a gente tem a possibilidade de reforma da decisão. Não vamos entrar aqui no pormenor da causa madura, que é a anulação seguida de rejulgamento pelo próprio órgão revisor, tá? Mas então, se a gente está falando da possibilidade de revisão dessa sentença, seja essa revisão que vai desencadear numa anulação ou numa reforma, a gente tem que pensar, e esse para mim é um ponto-chave do recurso nominado e que os advogados pecam muito, Suelen, na dialeticidade recursal. Por quê? Porque no recurso a gente não está mais falando com o nosso ex-adverso. A gente não está mais falando com aquilo que foi deduzido pela parte contrária. A gente tem que mostrar para o tribunal, no nosso recurso, qual foi o equívoco da decisão que a gente está recorrendo. E é por isso que a gente tem uma hipótese de não conhecimento, de inadmissão de recurso, que é a afronta por violação ao princípio da dialeticidade. Perfeito. Você deixa de conhecer um recurso porque aí ele não está preenchendo o requisito de regularidade formal. Porque, além de ser escrito, o recurso tem que enfrentar os fundamentos que foram erigidos na sentença. Então, Perfeito. se a gente não faz esse trabalho de confrontar a sentença, vai faltar nesse recurso o quê? Vai faltar dialeticidade. E olha, os tribunais têm sido muito complacentes com os recursos, porque os recursos, em regra, assim, maçantemente são reprodução da petição inicial. Eu ia falar isso agora. E não é isso, gente. Você está recorrendo, veja, você está recorrendo de uma decisão. E se você está recorrendo de uma decisão, a sua função no recurso é mostrar para o órgão revisor qual é o equívoco dessa decisão. Isso tem que estar claro, porque aí você faz o trabalho de todo mundo, sabe? Sim. Aquele recurso que a gente pega, a gente dá até um sorrisinho quando olha para o recurso. Assim, nossa, sabe? Bem feito. Verdade. Enquanto você estava falando isso, eu fiquei pensando aqui, gente, eu tô vendo muita gente nova entrando. Lembrando que todo sábado, 10 horas, tem um convidado e uma convidada maravilhosa aqui com lives, tá? Então, quem tá aqui, continue, que sábado que vem tem mais live. Você falando sobre isso, eu fiquei pensando na seguinte situação. Quando a gente vai recorrer, a gente tem que ter essa ideia muito clara. É um recurso, não é uma petição inicial. Não adianta você querer trazer tudo. Vou dar um exemplo aqui. E você me corrija, tá, Daine, se o meu pensamento estiver equivocado. Eu ganhei o dano material, não ganhei o dano moral, eu vou recorrer exclusivamente o dano moral. Pra que eu vou ficar falando do que a sentença me deu? Pelo amor de Deus, pra quê? Não tem necessidade, já sabe, aquilo ali não é objeto de recurso. Segundo, eu vou recorrer do dano moral, eu tenho que me apegar às provas que comprovam a existência do dano moral. Não adianta eu querer ficar falando de outras coisas ou ficar me apegando à contestação ou ficar me apegando a provas que não vão me levar à reforma de uma sentença. O processo ordinário, o Eric está falando aqui, o recurso tem sido uma reprise. Gente, é exatamente o que ele falou, é uma continuidade de diálogo. Eu entrei porque eu queria A e B, eu consegui B, eu vou recorrer de A. E aí eu vou reprisar os fundamentos
os fundamentos que levam à concessão, reforma, nulidade em relação àquele ponto específico. Porque também a gente tem que pensar o seguinte: o recurso, como você disse, né, para anular e reformar ponto específico, ou acho muito difícil integral, né? É difícil, né? Mas pode ser também para julgar completamente improcedente, enfim. Mas eu sempre tenho que entender que o nosso cérebro funciona do fácil para o difícil. Se eu pego um recurso que tem tudo e mais um pouco e não fica claro o que a pessoa está querendo, você fica assim, meu Deus do céu, eu vou ter que descobrir aqui o que é. E isso vem muito de convencimento. Se eu estou querendo convencer você, Daine, que vai julgar, convencer você que vai analisar, eu tenho que entregar pronto. Eu tenho que entregar isso de uma maneira inteligente, criativa, que você vai falar assim, cara, não tem como eu não dar, ou isso aqui é completamente a qualquer decisão anterior, mas tá tão interessante, deixa eu pensar, ver se realmente é isso mesmo, ou se não tem como eu modificar. Porque a modificação de decisão, gente, jurisprudência quem faz é advocacia. Exatamente. Então, cada vez mais, isso tem que ser uma análise, um processo criativo. A advocacia Calma que aí, falhou o seu áudio. A advocacia que é responsável por oxigenar o direito, a advocacia que vai construir as teses que vão levar a uma mudança de um precedente. E a gente vê isso o tempo inteiro. Tipo, vou dar um exemplo, desculpa te interromper, mas só para Não, ilustrar. imagina. Agora, final do ano passado, salvo engano, o STJ suspendeu os processos nacionalmente que discutem sobre a data do início de benefício previdenciário. Se é a data da cessação do auxílio-doença, para fins de pagamento de auxílio-acidente, né? Ou se é a data da perícia que comprova a existência. Falou assim, gente, era uma coisa que estava tão consolidada e a gente está discutindo isso de novo agora. Por quê? Porque os advogados do INSS viram ali, né, da autarquia previdenciária, viram ali uma oportunidade de debater uma questão que estava sendo decidida de um jeito. E aí a insistência fez com que aquela tese chegasse e o STJ falou assim, bom, vamos ver isso aqui, se tem que continuar sendo assim ou se de fato há uma razão de ser para que a implementação do benefício seja a partir da data da perícia. No direito Sabe? depende, né? Depende do momento, dos fatos, de quantos recursos. Sim. E esse é o poder da advocacia, né? Essa oxigenação do direito, esse trazer o direito aos tempos atuais. Assim, quando a gente vê esses filmes célebres de casos jurídicos, e tem muito, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, de decisões paradigmas que mudaram o entendimento da Suprema Corte. A gente vê que é um trabalho da advocacia, né? Com Que faz certeza. essas grandes teses, que o direito seja modernizado, atualizado. Verdade. Ah, o Instagram me notificou aqui 2 minutos, não acredito, gente. Só uma última observação. Em Ah, relação a essas teses, a gente fez uma tese, desenvolveu uma tese em relação a uma situação específica no juizado, e a gente falou assim, olha, a gente tem que ter calma. E foi. Tivemos algumas sentenças diferentes, mas a gente conseguiu que os magistrados de vários lugares entendessem como a gente gostaria que entendesse. Isso é muito gratificante. Eu acho que esse é o papel da advocacia, né? A interpretação que a gente dá. Daine, 1 minuto e meio. Gostaria de te agradecer demais. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa. Muito obrigada. Admiro muito você, admiro muito o seu trabalho, o profissional que você é. Agora você tem 1 minuto aqui, vou deixar você disponível para falar com as pessoas. Se tiver mais alguma coisa que você quiser falar, fique inteiramente à vontade. A live vai ficar salva. vai ficar salvo, olha só. Então, algumas pessoas me perguntaram se ia ficar salvo, porque não ia poder assistir, mas que bom, obrigada por esse diálogo público, né? Porque a gente conversa sobre várias coisas e nem sempre a gente consegue compartilhar publicamente as nossas opiniões, nosso modo de ver o processo, que eu acho que é bem legal a gente poder expor a nossa forma de ver o processo. Uma coisa que a gente não falou, mas que precisa, agora o prazo do recurso nominado é contado em dias úteis, gente. Que maravilha, né? Só para fechar a nossa Todos os prazos com a glória de Deus. glória de Deus. Obrigada, Deus. Disso aqui, pelo menos de tudo aquilo que a gente elaborou, né? E obrigada, gente, vocês pela presença, vários amigos aqui queridos que vieram participar.
que estão aqui com a gente nesse sábado lindo aqui em Vitória, para inveja, Beck, Verdade. não sei se tá aí, né? Aí em Maceió, mas aqui tá um sábado Vai lindo. cair, eu acho.